Bom dia, meninos e meninas. A gente vai para a nossa próxima aula, a gente vai ver radioatividade, tá? Em 1897, a Marie Curie, ela descobriu o polônio e o rádio, então ela ganhou o prêmio Nobel de Química porque ela usou o termo de radioatividade, tá? A diferença entre radioatividade e raio-x. O raio-x, ele é produzido quando uma substância gasosa ela é bombardeada. A radioatividade, ela já é um processo que ocorre espontaneamente, tá? A radioatividade ela está voltada para fenômenos relacionados ao núcleo atômico. A reação nuclear é um processo que o núcleo de um átomo ele vai sofrer alguma alteração. Nuclídeo é um nome dado a um núcleo que é caracterizado por massa atômica e número atômico. Radionuclídeo ou radioisótopo é um nuclídeo emissor de radiação. A gente tem as partículas próton com carga mais 1, nêutron com carga 0 e elétron com carga menos 1. Os símbolos que a gente utiliza, alfa, esse símbolo aqui, 4 e 2, ele está relacionado ao hélio. O beta, esses símbolos com massa 0 e número atômico menos 1. Gama, 0 e 0. Neutrino e pósitron, tá? As radiações alfa, beta e gama. A radiação alfa, ela tem uma penetração baixa e ela tem um desvio pequeno, tá? A beta, ela tem uma penetração alta e um desvio grande. E a gama, ela tem uma penetração altíssima e ela não tem desvio, tá? A gente fala que a alfa, ela consegue ser barrada, separada por uma folha de papel, pela roupa, pela pele, tá? Só que a beta não consegue ser barrada por essa barreira, nem a gama. A beta, para ela ser barrada, ela tem que ter uma placa de alumínio, uma roupa grossa ou madeira, tá? Já a gama, ela passa por tudo isso, ela só consegue ser barrada se ela tiver uma parede de chumbo de 4 metros de espessura, tá? Emissões radioativas. A emissão alfa está relacionada à primeira lei da radioatividade. Alfa tem massa 4 e número atômico 2. Eles não têm sinais, então eles são positivos, tá? Então quer dizer que quando sofre essa radiação, essa emissão alfa, o número do elemento ele vai perder 4 na massa e perder 2 no atômico. Então eu coloquei aqui, ó, o polônio, ele tinha 84 de atômico e 209 de massa. Se a massa vai perder 4, então 209 menos 4 é 205. O atômico vai perder 2, então 84 menos 2 vira 82, tá? A beta, ela está relacionada à segunda lei da radioatividade. A beta, ela tem sinal negativo aqui, ó. Então, o atômico, ele vai aumentar uma unidade. E a massa, ela vai permanecer inalterada. Eu coloquei aqui, ó, urânio 92 de atômico e 238 de massa. A massa permanece a mesma, porque aqui é zero, tá? E o atômico ele vai aumentar em uma quantidade. Ele tinha 92, passou para 93, tá? Então, na emissão alfa, tudo diminui 4 na massa e 2 no atômico. E na beta, a massa permanece e o atômico aumenta uma unidade, tá? O que é fissão nuclear? É quando a gente tem átomo que ele fica instável, tá? Ou ele fica físsil, tá? A gente fala que o urânio 235 ele é naturalmente instável. O que vai acontecer aqui, ó? Um átomo de urânio 235 ele vai absorver um nêutron. Aí vai acontecer uma fissão que ele vai formar dois novos átomos e vai liberar energia de ligação, tá? Esses dois novos átomos, eles vão soltar 3 nêutrons, tá? Um desses nêutrons vai ser absorvido pelo urânio 238, que vai fazer a reação a continuar. Um desses nêutrons vai ser perdido, ele não vai colidir com nada, tá? E um desses nêutrons vai reagir com o urânio 235, que vai acontecer uma nova fissão, que vai formar dois novos nêutrons, tá? Nessa fissão, ocorre a liberação de energia de ligação, ok? Esses dois novos nêutrons ambos vão colidir com urânio 235, que vão sofrer fissão e vai acontecer a mesma coisa. Um vai liberar 3 nêutrons e o outro vai liberar 2 nêutrons e vai acontecer isso novamente, ó. Aí vem aqui, reage com urânio 235, libera 3, tá? Então, permanece sucessivamente. O que é a fusão nuclear? A fusão nuclear ela vai acontecer quando dois ou mais núcleos leves e estáveis, eles vão se unir através de grande pressão, velocidade e temperatura. Então, ela acontece em 3 fases. Aqui a gente tem o deutério e o trítio. Eles vão ser acelerados até atingir uma velocidade que permita o início da reação. Atingiu essa velocidade, vai ser criado um novo núcleo e esse núcleo ele é instável.
tá? Nesse núcleo, vai acontecer uma ejeção de um nêutron e a expulsão de um núcleo, tá? Então, isso é fusão. Fusão a gente vai unir, fissão a gente vai quebrar, tá? Cinética de emissões radioativas, a gente vai estudar tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? A gente vai ver a massa de um elemento químico, de uma substância, ela vai ser diminuída pela metade, tá? Então, a gente fala que é o tempo de decaimento pela metade. Então, isso determina o tempo de meia-vida. Se você observar aqui, ó, sempre vai diminuindo na metade, ó. Diminui a metade, diminui a metade, diminui a metade, tá? A gente tem uma fórmula que possibilita a gente fazer esse cálculo, tá? Então, o período de meia-vida ele é representado pela letra P, período de meia-vida. O tempo que sofre essa desintegração é representado pela letra P. Então, se a gente quiser saber o tempo, a gente vai fazer o x vezes o tempo de meia-vida, tá? O período de meia-vida. A gente consegue determinar aqui, ó, o número de átomos ou de massa radioativa que vai restar na amostra através do número de massa ou de átomos inicial que tinha na amostra, dividido por 2 elevado a x. Este x é o número de meia-vida que vai passar, tá? Como que a gente vai fazer isso no exemplo? Eu coloquei aqui, ó, um elemento radioativo tem meia-vida igual a 5 minutos. Então, o período de meia-vida dele é 5 minutos. Então, o P é 5. Dispondo-se de 6 gramas, então 6 gramas é a massa inicial, tá? Desse elemento. Qual será a sua massa após 20 minutos? 20 minutos é o tempo total que aconteceu. Ele quer saber qual que é a massa restante. É a nossa interrogação, tá? O que a gente deve fazer inicialmente? Observar o tempo de meia-vida, que é o x, que ele levou para sofrer essa desintegração, tá? Então, o nosso tempo é igual a x vezes p. O tempo que a gente tem é 20 minutos. O x é o que a gente quer encontrar, que é a quantidade de meia-vida que passou nesses 20 minutos, tá? E o 5 é 5 minutos para cada meia-vida, tá? Que é o período de meia-vida, que é o P. Então, a gente vai isolar o x aqui, ó, a gente vai ter, o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente tem x é igual a 20 dividido por 5. Então, a gente tem 4, quer dizer que a gente teve 4 meia-vidas passadas, tá? Então, agora a gente vai descobrir qual que é a massa restante quando teve 4 meia-vidas que aconteceram. Então, a gente tem que a massa restante é igual à massa inicial dividido por 2 elevado à quantidade de meia-vida. Qual que é a nossa massa inicial? A nossa massa inicial é 6 gramas. Qual que é o tempo de meia-vida que a gente observou? Quantas meias-vidas? 4 meia-vida. Então, 2 elevado a x, 2 elevado a 4. Então, a gente tem 6 dividido por 16, que é 2 elevado a 4, tá? Essa massa dá 0,375. Quer dizer que ela foi diminuindo metade, 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 até chegar a 0,375, tá? A primeira meia-vida seria 6 dividido por 2, que daria 3, aí vai dividindo por 2 de novo, por isso que é 2 elevado a essa potência aqui, que é a quantidade de meia-vida que foi atingida, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo. Se cuidem, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.